CBN Carreiras e Lideranças. Agora são 3h10, é a participação do professor Davi Forli Inocente. Marcos Frateschi, equipe e ouvintes da Rádio CBN, mais uma semana juntos na nossa coluna Liderança e Carreiras. Vamos falar hoje, no Dia do Trabalho, sobre um tema oportuno, que é a diferença entre o trabalho e o emprego e a busca sobre a qual muitos estão debruçados nesse momento, né? Nós estamos aí no Dia do Trabalho e existe, infelizmente, um momento de desafio econômico muito importante instalado e estamos aí com mais de 14 milhões de pessoas em busca de emprego. Eu estou falando sobre trabalho e emprego porque existe uma diferença conceitual importante entre essas duas coisas e essa diferença, pessoal, ela denuncia um pouco da mudança dos tempos que nós estamos vivenciando. Eu venho falando sobre isso nas palestras e nas reuniões das quais eu participo sobre esse tema, e a verdade é que o mercado nacional e internacional caminha cada vez mais para relações de trabalho e não relações de emprego. É claro que as pessoas estão muito mais em busca de relações de emprego do que de relações de trabalho. O emprego é aquela carteira assinada todo mês, uma segurança financeira que nos sustente, que nos ampare nas nossas necessidades básicas aí que todas as famílias precisam dar conta. Porém, o mercado tem denunciado, tem mostrado cada vez mais a importância da gente cuidar e de saber que as relações serão cada vez mais relações de trabalho. A verdade é que existem oportunidades e ameaças nas duas circunstâncias, e eu queria falar um pouquinho mais das oportunidades que existem nas relações de trabalho, né? As relações de trabalho, então, assim, para quem ainda não compreendeu o que é essa diferença conceitual, o trabalho é quando você é contratado para fazer um job. Do mesmo jeito que um profissional médico é contratado para fazer uma cirurgia em especial, ele não tem uma relação de emprego com aquela família a qual ele operou, tá certo? Ele vai lá, faz aquela atividade, precisa estar pronto e precisa estar em constante atualização, precisa estar constantemente sendo conhecido e reconhecido pela comunidade, pelos seus pares, pelas operadoras de saúde, como uma pessoa que dá conta daquele tipo de procedimento. Isso fará ser recomendado para que ele continue trabalhando naquela relação. Davi, mas muitas vezes os médicos também têm um emprego. É verdade, muitas vezes os médicos também têm um emprego e é isso que eu recomendo para a maioria das pessoas. Tentar manter pelo menos um emprego que tenha aí um fluxo de contas por mês, aí, que dê conta de alguma coisa da sua família, mas ter também uma relação de trabalho. O que é desafiador na relação de trabalho é que a gente precisa construir uma competência funcional muito acentuada para ser reconhecido como alguém que pode executar um trabalho numa determinada área. Então, o profissional médico eu estou mencionando aqui, mas os engenheiros, os arquitetos, palestrantes são lembrados nesse aspecto, profissionais de vendas, eu já vi muitas consultas de job para profissionais de vendas, o sujeito está com um projeto muito importante e muito difícil de ser implementado, contrata um profissional de vendas para fazer um coach ali, para dizer, olha, como é que eu abordo esse tema, como é que eu coloco esse assunto no mercado. Cria-se ali uma relação de trabalho de 4, 5 meses para a preparação desse produto e ser colocado no mercado. Isso seria uma novidade, professor Davi? Como é que está essa situação em termos de mundo e no que a gente precisa ficar atento? Esse é um assunto complexo e verdadeiro para o Brasil e para o mundo. Existem consultorias internacionais estimando que até 2020 a força de trabalho nos Estados Unidos, mais do que 40% da força de trabalho nos Estados Unidos será empreendedora ou freelancer. Então, essa é uma mudança irretorquível, né? Assim, isso não vai deixar de acontecer. Essas relações serão necessariamente flexibilizadas porque o mercado está se colocando dessa forma. Então, não há como lutar contra essa força. Então, a ideia para os trabalhadores é construir competências que os protejam no sentido de falar, esse cara é bom nisto aqui, esse sujeito é
ótimo naquilo ali. É bom lembrar que todos nós moramos em residências onde muito provavelmente um trabalhador que é muito pouco amparado do ponto de vista social trabalhou. Os pedreiros têm relações de trabalho há muitos e muitos anos, e muitos deles, a maioria deles, se mantém com muita dignidade e vem construindo aí assim, as suas vidas, as suas maneiras de atuar e construir a sua reputação e as suas oportunidades de continuidade para o trabalho. Eu espero que essa reflexão ajude aí aos nossos ouvintes a pensar na construção das suas competências diferenciadoras para enfrentar esse mercado que é tão desafiador para todos nós nesse momento. Uma excelente semana a todos, um ótimo dia do trabalho para todo mundo. Um abraço.